Paz do Senhor, irmãos. Sou o presbítero Florival. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. E nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição 2 de Escola Dominical, classe dos adultos, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Estamos aqui com muita disposição, pela graça de Deus, para estudarmos a Palavra de Deus. A lição 2 vai ser ministrada dia 13 de abril em todas as igrejas Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E o título da nossa lição é A Proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Aqui nós temos o texto áureo. Vamos ler o texto áureo, vamos ler a verdade aplicada e vamos ler o nosso texto de referência que está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 24, 25 e 26. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Verdade aplicada. Devemos adorar o Senhor com cânticos, com nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Aqui o nosso texto de referência está em Êxodo no capítulo 10, versículo 24, 25 e 26. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor somente, fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir o Senhor até que chegamos lá. Esse é o texto de referência do nosso estudo. E o título da nossa lição é A Proposta de Faraó, um convite, ou compromisso, ou uma armadilha para a fé. Aqui no primeiro tópico nós temos adorando a Deus. Primeiro, Moisés, mediador de uma adoração no deserto. Segundo ponto, adoração após a vitória. Terceiro ponto, a razão da adoração a Deus. Aqui no segundo tópico nós temos servindo a Deus com os nossos bens. Primeiro, adoração parcial. Segundo, os bens como expressão de adoração. Terceiro, os bens como expressão de adoração. Terceiro, honrando a Deus com os nossos bens. Aqui no finalzinho, no terceiro tópico, nós temos servindo a Deus com o nosso melhor. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Segundo ponto, oferecendo o melhor ao Senhor, não permita que Satanás roube a sua adoração. Você que está vendo o nosso vídeo nesse momento, esse aqui é um canal que nós estudamos a revista de Escola Dominical, classe dos adultos, e você seja bem-vindo conosco para aprendermos juntamente a palavra de Deus. E você que está aqui no nosso canal, que chegou aqui agora e não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, porque quando você for inscrito, o YouTube vai notificar você dos vídeos que foram gravados. É importante dizer também que de todos os vídeos que as pessoas veem, que os irmãos veem os nossos vídeos, 85% das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então eu peço aí para vocês se inscrever e que Deus possa abençoar a sua vida e vamos aqui juntos aprendermos lições preciosas para o nosso crescimento espiritual e para a glória de Deus. Adorando a Deus. Moisés, o mediador da adoração,
a Deus no deserto. Deus chama pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive em retidão e abandona o pecado e adora com coração sincero. Moisés foi enviado por Deus a Faraó, soberano mandatário do Egito, que deveria deixar que os israelitas fossem ao deserto adorá-lo. Essa passagem nos ensina que o deserto também é lugar de adoração. É importante dizer aqui também, irmãos, que nós não vamos ler tudo, né? Não vamos ler aqui todos os textos aqui, né? Não vamos ler tudo que está na revista, porque aqui nós estamos fazendo aqui um resumo, né? Na escola dominical onde eu congrego é 1h30 de aula, e aqui nós vamos dividir o tempo aqui pela metade. Vamos reduzi-lo pela metade, deixar aí com 45 minutos aí. E para você que é professor de escola dominical, né? Hoje é sexta-feira, você vai ter todo sábado para meditar aqui nessa aula, para que você possa enriquecer, né? As suas aulas aí na classe dos adultos. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver aqui, nesse texto que nós lemos, que Moisés é o mediador da adoração a Deus no deserto. Você sabe o que significa a palavra na Bíblia, mediador? Paulo fala sobre essa palavra, né? Essa expressão mediador. Mediador é a expressão bíblica de mediador, significa um reconciliador. Aquele que reconcilia, né? Aquele que reconcilia. Então, essa palavra mediador, ela também aponta para Jesus, porque Jesus, ele é o principal mediador. Perdão, estou um pouco resfriado, um pouco gripado, estou tomando remédio ainda. Então, os irmãos me perdoem aí se eu começar a tossir um pouco aqui no vídeo. Então, nós vamos ver que Jesus é o principal mediador entre Deus e os homens, né? E nós vamos ver que Paulo fala lá em Timóteos, em 2 Timóteo, ele fala, olha, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Ele é o nosso principal mediador. Então nesse texto aqui nós vamos ver que Moisés é o mediador, né? Moisés, ele intercedia a Deus pelo povo, né? Ele intercedia a Deus pelo povo, então ele era um mediador ali. E nós podemos dizer também que o sacerdote, ele foi mediador, né, na antiga aliança, no Antigo Testamento. Porque o judeu, quando pecava contra Deus, ele trazia lá a oferta pelo seu pecado, né? Deus exigia que aquele judeu que pecasse contra ele trouxesse um sacrifício, né, de preferência seria um animal. Aquele que não poderia trazer um cordeiro, poderia trazer um pombinho. E aquela família que não tinha condições de trazer um pombinho, poderia trazer uma oferta de cereal. Por exemplo, né, óleo, azeite, farinha de trigo, cevada, entre outros. Essas ofertas Deus iria receber. Então nós vamos ver que a Bíblia também diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, que intercede por nós diante de Deus, né, pela sua igreja. Então nós vamos ver que Jesus é o nosso mediador. Ele não só é o nosso mediador, mas é o nosso sacerdote eterno e perfeito. Então nós vamos ver que a vontade de Deus era que Deus libertasse lá o povo de Israel, né, e que o povo de Israel, através dos sacrifícios, oferecesse, né, sacrifícios a Deus pelos seus pecados, e ali ter a possibilidade de adorar a Deus no deserto. Então nós vamos ver que a proposta de Faraó foi essa, né? Faraó, ele falou que vá os seus filhos, que vocês vão, mas que fiquem aqui os animais. Então nós vamos aprender aqui na frente que sem a ovelha, sem o bode, sem o gado, não tinha como o povo de Israel adorar a Deus sem um sacrifício. E nós vamos ver que Jesus, ele fez o sacrifício perfeito por nós na cruz do Calvário. Como eu disse, né? Jesus é um mediador entre os homens e Deus. Então nós vamos ver aqui.
Nós vamos ver que Moisés, ele recebeu essa proposta de Faraó e ele recusou essa proposta porque não havia possibilidade de Moisés adorar a Deus no deserto sem o sacrifício. O sacrifício pelos pecados. Moisés, como mediador, ele ia pegar a vontade de Deus, né? Nós vamos ver que mais para frente lá, quando Deus libertou o povo de Israel, Deus pediu para separar da própria família de Moisés, ou seja, da tribo de Levi, para constituir sacerdotes, né? Sacerdotes da tribo de Levi, para que pudesse ministrar no altar, para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus através do sacrifício, através do sacerdote que iria interceder por aquele judeu que pecasse contra Deus. Então nós vamos ver que Moisés ele recusou essa proposta. Vamos ler aqui o segundo ponto do primeiro tópico. Naquele dia o deserto transformou em lugar de celebração. Êxodo capítulo 15, versículo 21. Embora isso possa causar estranheza, os crentes fiéis são capazes de festejar em tempos de dificuldades. Os que conseguem adorar no deserto evidenciam a sua fé em Deus, conformando que somente Ele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. Aqui nós vamos ver interessante que o povo de Israel, eles foram libertados no Egito para adorar a Deus no deserto, né? No deserto, ia ficar no deserto, depois Deus ia introduzir o povo de Israel à terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã, e ali, né, ia se fazer ali um templo para Deus, como foi feito lá. Posteriormente, lendo né, as histórias de Davi e de Salomão, nós vamos ver que o templo foram construído. Mas o importante aqui é que o comentarista, ele fala, comentarista Amarildo Martins da Silva, ele fala que o deserto também é lugar de adoração, porque nós não adoramos conforme as circunstâncias da vida. O crente que adora a Deus, que tem fé em Deus, ele adora independentemente das circunstâncias, ou seja, da situação, né? Muitas vezes passando necessidade, muitas vezes desemprego, muitas vezes tristeza, angústia, sofrimento. O crente verdadeiro, ele adora porque ele tem fé em Deus, ele serve um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou os céus e a terra. Então nós não adoramos a Deus de acordo com as circunstâncias, né? Quando as circunstâncias são desfavoráveis à nossa vida material, à nossa vida financeira. Não. Então nós vamos ver que o povo de Israel teria que adorar a Deus no deserto. No deserto não tinha água, não tinha pão, não tinha vestimenta, não tinha nada, né? Não tinha loja de roupas, não tinha mercado. Mas nós vamos ver que Deus, ele tem o controle de tudo, né? Ele tem o controle de tudo na palma das mãos. Porque Deus, ele é todo poderoso, ele é o criador dos céus e da terra. Então, nós devemos adorar a Deus na prova, na luta, na dificuldade, quando faltar o dinheiro, quando muitas vezes até na enfermidade. Jó também adorou a Deus na enfermidade. E não foi fácil para ele, mas ele continuou, porque ele tinha uma fé em Deus e ele conhecia o Deus que ele servia. A razão da adoração a Deus. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor. Um poder manifesto também nas pragas enviadas ao Egito. Faraó e seu exército e as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Essa realidade nos exorta a nos desprender das coisas deste mundo e viver como verdadeiros adoradores com os olhos fixos no céu. Paulo fala assim, olha, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, não as de baixo. Então nós vamos ver que lá em Mateus, né, capítulo 6, versículo 33,
nos exorta a buscar a Deus, né? O que a Bíblia diz ali? Buscai o Senhor, né? E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai a Deus e o seu reino, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É o que está escrito em Mateus 6:33. Então, a Bíblia nos exorta a buscar as coisas espirituais e não se dedicar somente à vida financeira ou à vida material. Então, a Bíblia nos exorta a buscar as coisas espirituais, né? Então, a riqueza do crente dele não é o carro do ano, não é a casa, não é uma conta no... Não, porque tudo isso vai passar, tudo isso é passageiro. São bênçãos que Deus ele concede em nossa vida para que nós possamos fazer a obra de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de um lar, precisamos do dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos de um carro para facilitar a nossa vida, né? Para ir para a igreja. Muitas vezes buscar aqueles irmãos que estão enfermos. Ou seja, todos os bens materiais que Deus nos concede é para o avanço do reino de Deus, é para a prosperidade do reino de Deus. Não podemos ser egoístas, não podemos ter as coisas, os bens materiais, só para nós, mas devemos usar aquilo que Deus nos concede para o crescimento e a promoção da sua obra. Então nós vamos ver que é isso, né? Então nós vamos ver que Deus ele mandou 10 pragas no Egito. A última praga, a 10ª praga, foi a praga dos primogênitos. E o povo de Israel pôde contemplar os atos poderosos de Deus. A palavra de Deus fala que quando Israel saiu do Egito, peregrinou no deserto, e a Bíblia fala assim que Deus, à noite, colocou uma coluna de fogo para guiar o povo de Israel, no escuro. E de dia, Deus colocou uma nuvem para proteger o povo de Israel daquele sol escaldante. Imagine a temperatura no sol, no deserto. Então nós vamos ver que Deus ele cuida do seu povo, Deus é fiel. Se Deus está provando a sua vida, não desanime. Continue firme, porque lá na frente Deus ele vai te dar a vitória, porque Deus ele cuida do seu povo. Vamos aqui então para o segundo tópico. Servindo a Deus com os nossos bens. Adoração parcial. Contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser e todas as dimensões da nossa existência. Bens, vida, família, trabalho. Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com o Criador. Então nós vamos ver que Mateus... No Evangelho segundo João, no capítulo 4, Jesus falou para aquela samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, o Pai, em espírito e verdade. Então nós não podemos adorar a Deus, como diz aqui, né? Uma adoração parcial. Naquele momento não havia possibilidade do povo de Israel adorar a Deus sem os sacrifícios. Não havia possibilidade, não havia como fazer isso? Porque os animais iriam servir não só de mantimento para o povo de Israel, mas iriam ser sacrificados, né, pelos seus pecados. A mesma coisa se tratando do sacrifício, que era através do sacrifício que Deus ia habitar no meio do povo de Israel, através do derramamento de sangue, o sacrifício que Deus ele constituiu no sistema sacrificial, ali no deserto, com a tribo de Levi, né, constituindo ali sacerdotes e também sumo sacerdote. Nós vamos ver que sem o sacrifício não havia como Deus habitar no meio do povo, porque a palavra de Deus fala assim que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o pecado, ele é julgado por Deus,
né, o pecado ele mancha, né, ele agride a santidade de Deus, a pessoa de Deus, porque o homem ele é criação de Deus e o homem morto espiritualmente no pecado, ele fazendo isso, ele está agredindo a Deus com seus pecados. E Deus, como juiz de toda a terra, ele tem que julgar essa pessoa, ou essa nação, ou esse povo, assim como ele julgou Sodoma e Gomorra e destruiu totalmente ali. Só escapou Ló porque havia uma pessoa orando por ele, intercedendo por ele, ou seja, Abraão, que intercedia pelo seu sobrinho. Então nós vamos ver que não haveria possibilidade, não tinha como o povo de Israel adorar a Deus sem os sacrifícios, porque os sacrifícios era propiciação pelo pecado de cada um. Então nós vamos ver que aqui, né, o comentarista ele fala uma adoração parcial. Eu vou mais além. Não tinha adoração parcial, não tinha possibilidade de adorar a Deus sem o sacrifício dos animais. Então, aqui o comentarista falou uma adoração parcial, eu digo que não haveria como adorar a Deus sem o boi, sem a ovelha, sem o bode, sem o animal ali, que seria o sacrifício pelo pecado. Então eu não digo nem uma adoração parcial, eu digo que não havia como adorar a Deus. Né? Então nós vamos ver que é a mesma coisa. Sem o sacrifício de Jesus, sem a morte de Jesus ali na cruz do Calvário pelo meu e o seu pecado, não tem como haver uma reconciliação com Deus. E nós vamos ver que isso aqui é tão importante, a questão do sacrifício, que o sacrifício lá, quando o animal era degolado, quando o animal era morto lá por aquele judeu, como oferta pelo pecado, aquela oferta pelo pecado ali, o sumo sacerdote ou o sacerdote ministrando lá no altar de sacrifício esse animal, esse animal apontava para Cristo. O cordeiro que era imolado, era sacrificado, ele apontava para o perfeito sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está lá Isaías no capítulo 53, né, que Deus usou o profeta para falar minuciosamente sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então não tinha possibilidade de adorar a Deus sem uma lição que nós aprendemos aqui. Assim como não tem possibilidade, né, de servir a Deus, de ser liberto do pecado, de ter comunhão com Deus, sem a morte de Jesus na cruz do Calvário, a mesma coisa seria para o povo de Israel. Não havia possibilidade de o povo de Israel adorar a Deus sem o sacrifício, a morte, né? A oferta ali do animal que seria degolado em favor ali do povo de Israel, que era ministrado pelos sacerdotes. Vamos continuar a leitura aqui no segundo tópico. Os bens como expressão de adoração. Moisés confrontou Faraó diante das 10 pragas. O monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na quarta e última, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse os seus bens no Egito. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, a adoração a Deus no deserto seria afetada. O culto ao Senhor ficaria comprometido. Ao recusar a proposta de Faraó, Moisés nos ensina a adorar a Deus com inteireza de todo o nosso coração e de todos os nossos recursos, que são apenas um meio de expressar adoração e louvor. A constituição do ser humano, ou seja, os componentes do homem ou da mulher, que a Bíblia fala assim, espírito, alma e corpo. Paulo fala assim que o espírito e o corpo tem que ser santificados a Deus. O espírito, a alma e corpo, ou seja, na sua plenitude. De uma forma completa, nós devemos adorar a Deus
né? No espírito, a alma e no corpo. Glória a Deus por isso. Honrando a Deus com os nossos bens. O verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Assim, mais do que dízimos e ofertas, Deus espera que possamos lhes dar honra. Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. Na primeira lição nós falamos sobre o sacrifício de Caim, na primeira lição, desse segundo trimestre de 2025. E ali eu enfatizei várias vezes que antes de Deus olhar para a oferta daquela pessoa que vai ofertar a Deus, aquela pessoa que vai entrar em comunhão com Deus, vai adorar a Deus, antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. E Caim, ele foi rejeitado por Deus porque ele era um falso crente, né? Nós podemos ver, ele não tinha comunhão com Deus, ele não amava a Deus, e ele dava as ofertas para Deus, ele ofertava a Deus qualquer tipo de oferta. Então Deus atentou para o coração de Caim e viu que havia maldade, porque ele não tinha comunhão com Deus, ele não amava Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus fala que ele era filho do maligno. Então nós voltemos aqui a falar sobre, na questão do sacrifício, Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. Ou seja, não é simplesmente pagar o dízimo, não é simplesmente ir para a igreja. Ou melhor, nós somos a igreja e vamos ao templo para prestar um culto de adoração a Deus. Então, Deus ele está olhando para nós. Não simplesmente pelo formalismo, né? Pela liturgia do culto, pelo formalismo, como a gente expressa, como nós expressamos a nossa adoração a Deus, mas Deus ele olha para nós e Deus ele exige comunhão. Comunhão. Precisamos ter comunhão. Então precisamos orar, precisamos buscar Deus para que nós possamos ter comunhão com Deus. Então Deus ele atenta também à maneira como ofertamos. Perdão, estou um pouco resfriado. Tomando remédio e me recuperando ainda dessa gripe. Então Deus, antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Então, porque o ofertante, a pessoa que vai ofertar a Deus, ela precisa ter comunhão com Deus para que ela possa ofertar o melhor para Deus. Não tem como o crente ter comunhão com Deus e ofertar para Deus o pior, não. A oferta é o reflexo da nossa vida espiritual. É o reflexo da que nós mostramos. Abel ele tinha comunhão com Deus, ele amava a Deus, então ele ofertou das primícias do melhor que ele tinha. Porque a palavra de Deus fala que ele era justo. Então, são assuntos, né, da primeira lição. E nós voltamos um pouquinho aqui para entender que o verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Assim que mais do que dízimos e ofertas, Deus espera que possamos lhes dar honra. É honrar a Deus através do nosso testemunho, através da nossa vida, né? Porque no momento que nós falamos que nós somos servos de Deus, o mundo está olhando para nós. Hebreus no capítulo 12 fala que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós temos aí testemunho, nós temos o testemunho dos anjos que estão nos olhando, nós temos o diabo que está nos olhando, que está olhando para nós temos os nossos vizinhos que estão olhando para nós, né? E nós temos aí Deus também que está olhando para nós. Então a palavra de Deus fala que nós temos tão grande nuvem de testemunhas. Então nós vamos ver que há uma multidão de pessoas que estão olhando para nós. No momento que nós estamos sozinhos em nossa casa, humanamente falando, poderemos estar sozinhos, mas o nosso pior inimigo está olhando para nós.
para ver se encontra alguma brecha, para ver se encontra algum pecado, alguma coisa errada, para que ele possa nos vencer espiritualmente, para que ele possa, né, nos combater espiritualmente. Então, devemos tomar cuidado, devemos honrar a Deus, né, principalmente através do nosso testemunho. Aqui não estou falando de oferta, não estou falando de dízimo, estou falando do nosso testemunho. Porque não adianta eu ofertar, não adianta eu dizimar, e ir lá fora, na rua, as pessoas falar que eu sou um falso crente, que eu faço tudo errado, né, que eu desonro a Deus, que o meu testemunho é todo... Não, e não adianta nada isso. Precisamos ter a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, orar a Deus, pedir misericórdia para que Deus possa nos ajudar, né, porque nós somos falhos, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, mas devemos entender que precisamos dar bom testemunho para que o nome de Jesus possa ser glorificado em nossa vida. Vamos chegar aqui no finalzinho, aqui, servindo a Deus com o nosso melhor. Vamos chegar aqui no terceiro tópico, para que nós possamos concluir aí com 45 minutos aí de vídeo. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés. Nenhuma unha ficará no Egito. Êxodo 10, 26. Satanás, o modelo em Faraó, não mudou as suas estratégias em relação ao povo de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Pelo contrário, ele continua a tentar o crente para que caia em tentação. Lá em 1 Pedro 5,8 fala assim: vosso adversário o diabo anda ao vosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Então nós vamos ver que o nosso inimigo, a nossa luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas desse presente século mau, que se chama diabo, que se chama Satanás, que se chama antiga serpente, né? Satanás, ele tem vários nomes, né? Então, nós devemos tomar cuidado, porque Satanás, ele coloca os pratos em nossa frente, ele nos tenta de várias maneiras, então devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar cuidado. E outro cuidado que nós devemos tomar também não é com Satanás. O inimigo mais perigoso que nós temos não é o diabo, mas sim é o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, né? A nossa natureza que não quer se sujeitar à vontade de Deus, que não quer se sujeitar à vontade do Espírito Santo. A nossa natureza, ela constantemente quer desagradar a Deus, porque a nossa natureza ela foi contaminada lá no Jardim do Éden. Todo ser humano, né? Toda a raça humana é descendente de Adão. Adão é nosso pai, biologicamente falando. Nós viemos através de Adão, claro que, né, através de Deus, porque Deus é quem criou Adão e Eva. Então nós somos descendentes, nós nascemos, né? Nós nascemos através de Adão, né? E ao nascer, quando Adão ele procriou, né? Ele procriou com a sua esposa Eva. Ali, todas aquelas pessoas ali que nasceram através da fecundação bioplasmática, nós vamos ver que todo ser humano que nasce já nasce com uma natureza pecaminosa. Mas nós podemos ver que Eva teve Caim, primeiro filho, e teve também Abel. Caim, todos os dois tinham uma natureza pecaminosa, tinham uma tendência ao pecado. Mas nós vamos ver que Caim, ele era filho do diabo, ele não queria agradar a Deus, não queria servir a Deus de verdade, né? Deu vazão, né? Deixou-se influenciar pelo desejo pecaminoso da sua natureza imunda, natureza caída. E ao contrário disso, Abel, ele era um servo de Deus, mesmo tendo a natureza caída,
mesmo tendo um desejo forte pelo pecado, de desagradar a Deus, mas ele era um homem que ele era sujeito à vontade de Deus. Ele aprendeu que para chegar-se a Deus era através do sacrifício. Então ele ofertou a Deus ali para adorar a Deus em sacrifício. Eu estou dizendo isso aqui para vocês entenderem que Abel tinha uma natureza pecaminosa e Caim também tinha. Então os nossos piores inimigos não é o Satanás, não é o diabo, mas sim é a nossa própria vontade. E a nossa vontade tem que estar crucificada para nós. A nossa vontade tem que estar crucificada, o nosso eu, a nossa vontade. A nossa vontade é de pecar constantemente contra Deus, porque nós herdamos uma natureza caída, natureza pecaminosa. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos Deus, nós temos o sangue de Cristo, para que nós possamos triunfar através da fé, através da oração, através do estudo sistemático da palavra de Deus, nós conseguimos vencer as lutas e as dificuldades nas tentações do nosso dia a dia. Glória a Deus por isso. Aleluia, Lá em 1 Pedro 5 diz: é o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando alguém para que possa tragar. Vamos aqui para o segundo tópico, o segundo ponto. Ofertando o melhor ao Senhor. Servir o Senhor é oferta com liberalidade. Moisés não abriu mão dos animais que seriam usados para adorar o Senhor em forma de sacrifício pelo perdão dos pecados. Analisando o livro de Levítico, o pastor Fernando Alves comentou: toda oferta que fosse oferecida ao Senhor deveria ser de animais limpos, domésticos. E as características dos animais limpos são unhas fedidas e ruminação de alimentos. Do ponto de vista teológico, o sacrifício de animais é um símbolo da reconciliação com Deus, da retirada do pecado e da impureza do meio do povo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, cuja morte na cruz efetuou o sacrifício definitivo. Foi o que eu falei no primeiro tópico, Eu fiz a comparação de Moisés como mediador, do sacerdote, do sumo sacerdote, eu destaquei também a questão do sacrifício, que aponta para Cristo. Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito, morreu pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então nós temos liberdade de servir a Deus em comunhão, em verdade, em sacrifício. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Vamos chegar aqui no finalzinho, Vamos chegar aqui no terceiro ponto aqui. Já estamos aí com 38 minutos. Lembrando os irmãos que esse comentário aqui é só um resumo, porque se nós formos estudar mesmo aqui a fundo, tudo que está aqui nessa revista, ia dar mais de uma hora de aula. Ia dar mais de uma hora de aula. Então aqui é só um resumo aí para te ajudar a enriquecer sua aula. Amanhã você vai ter o dia todo para estudar, amanhã é sábado, O dia todo para estudar, principalmente você que trabalha de segunda a sexta. Aí vai dar para você meditar bastante e enriquecer a sua aula, na escola dominical. Não permita que Satanás roube a sua adoração. Encontramos nos evangelhos e nas epístolas várias advertências quanto às investidas de Satanás para nos enganar. Aí em Mateus 24:4, segundo os Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 e 3, 1 Timóteos 4:1, segundo os Timóteos capítulo 3, versículo 13. Tanto quanto o que é certo, quanto o que é errado. Quem aceita as suas mentiras fica vulnerável ao seu poder. Vamos ler aqui na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8. João 3:8. Vamos ler aqui na Bíblia. Epístola do apóstolo João, no capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: quem pratica o pecado é diabo,
quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Interessante esse texto, né? Aí ele fala assim, foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Certa vez eu aprendi numa revista de escola dominical da CPAD que pecar é humano. O ser humano jamais vai conseguir chegar à perfeição diante de Deus. Ao chegar e falar, olha, hoje eu não pequei contra Deus. Em 24 horas eu não pequei contra Deus. Então, não vai haver ser humano que possa se expressar dessa maneira, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Mas uma coisa eu aprendi com essa revista de escola dominical da CPAD, que pecar é humano. Agora, quando a pessoa deixa o pecado e voluntariamente ela pratica o pecado, aí já é nesse caso uma pessoa dando lugar ao diabo, como Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Nós podemos ver que Pedro deu lugar ao diabo quando Jesus falou, Pedro, convém que o Filho do Homem seja morto, seja humilhado, seja chicoteado, e ao terceiro dia ele ressuscite, para que se cumpra as Escrituras. Então Pedro começou a falar, olha Jesus, tenha dó de ti, não faça isso, tal, não permita que aconteça isso. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás, porque você conhece as coisas dos homens e não conhece as coisas de Deus. Então ali naquele momento, Pedro deu lugar ao diabo. Ali. Foi usado pelo diabo. Então nós vamos ver que a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Então pecar é humano, mas uma vez que a pessoa, ela deixa Satanás entrar na sua vida, como Judas deixou, como Pedro deixou, aí ela fica vulnerável, ela fica escravizada, o diabo escraviza a pessoa. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para nos libertar, para libertar o homem do pecado. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus ele nos liberta do pecado, mas o crente tem que tomar cuidado para não dar lugar. Se ele der lugar a Satanás, Satanás vai escravizá-lo, né? E ele vai ficar vulnerável ao poder de Satanás, o poder do pecado, né? Então nós vamos ver que devemos tomar cuidado. Meu querido, Deus abençoe você, já estamos aí com 42 minutos. Você que chegou até o final desse vídeo, você que é professor, você que é crente, você que gosta de aprender, se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Então nós ficamos por aqui, neste momento. Vamos parar por aqui. E eu acredito que eu falei coisas aqui que vai te ajudar muito para você que é professor. Eu falei algumas coisas aqui da palavra de Deus que vai te ajudar muito a você enriquecer a sua aula na escola dominical. A próxima lição vai ser a lição 3, partindo com consciência e alegria na manutenção do serviço. Partindo com consciência e alegria na manutenção do serviço. E a lição 3, essa lição 3 vai ser ministrada dia 20 de abril de 2025. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu espero você no próximo vídeo, tá? Espero você no próximo vídeo e que essa lição possa estar aí abençoando a sua vida, essa lição da palavra de Deus, né, que através dela nós aprendemos aqui algumas lições profundas para o nosso crescimento espiritual. Eu fico por aqui, deixo um abraço para você do seu presbítero Florival, em nome de Jesus. Amém. Espero você no próximo vídeo.